Pronto. Fechou. A gente vai esperar mais uns minutinhos só para o pessoal ir chegando e daqui a pouquinho a gente inicia. Vou colocar no mudo aqui, tá, Dani? E aí, Tá a hora bom, que você sentir de começar, fica à tá bom. vontade. Tá bom, obrigada, né? Bom dia, Maria Fernanda. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria Fernanda, tá mudo. Pronto, bom dia. Vocês são, são vocês que vão falar, fazer a palestra, né? Isso, nós Ai, mesmos. que legal. Eu sou instrutora de mindfulness, então eu adoro. Que bacana. Minha parceira, então. Eu fiz a formação com o Marcelo De Marzo, do Mente Aberta. Minha parceira, então. Foi lá também que você fez? Foi com eles, foi com eles. Ah, Bom, joia. Você é espero da que eu não rede falei nenhuma ainda? espero que eu não falei nenhuma besteira. Com certeza não. Adoro, adoro esse tema. Para mim mudou minha vida, a mindfulness. A minha também. Bem-vindos. Obrigado, Maria Fernanda. Aproveite. Dani, acho que a gente pode Podemos, né? começar, né? O pessoal Vamos. vai chegando, né? Até a respeito de quem já chegou. Acho que a gente falou 10:05, mas dá para ir um pouquinho agora já. Fechou, vamos lá então. Bom, Bom, novamente, bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que vocês se sintam confortáveis com esse encontro. É sempre muito bom falar de saúde mental, é sempre muito bom falar de mindfulness. Então, que esse encontro possa agregar para vocês, eu espero, tá? Dando continuidade ao nosso projeto, né, em minha live, esse projeto que acontece mensalmente aqui na Ina Health, onde a gente se reúne para falar sobre saúde mental, para falar sobre temas pertinentes ao nosso equilíbrio emocional, ao nosso desenvolvimento pessoal. E hoje, em específico, nós preparamos com muito carinho e afeto a temática Mindfulness e saúde mental ocupacional. Ambientes de trabalhos mais saudáveis em tempos de NR01. Então, em linhas gerais, a gente vai falar um pouquinho sobre essa articulação do mindfulness com a saúde mental ocupacional. Bom, vamos, antes de tudo, nos apresentar, né? Falar quem que vai mediar esse encontro. Eu começo comigo. Eu me chamo Daniela Rosa, estou graduando agora em psicologia, estou no 10º período de psicologia, inclusive falta 2 meses para o colar grau, estou super ansiosa e animada com essa nova etapa.
Sou pesquisadora, faço pesquisa científica pelo projeto PIVIC, que é um projeto da minha faculdade. Então, eu realizo pesquisas na área de saúde mental, gênero, redes sociais, e também tem um núcleo de pesquisa aqui na Inha Health. Então, eu faço parte da Inha Health, auxilio em algumas áreas, como o comercial e o marketing, e também tenho o meu núcleo de pesquisa científica e também de terapia breve, juntamente com o psicólogo da empresa, o André Ferraz. Para além das minhas titulações, ou quase titulações, eu sou uma pessoa muito da presença, muito do afeto, muito do. Eu até brinco que eu sou muito tátil, porque eu gosto muito mesmo, assim, de entrar em contato, comigo, com quem está ao meu redor. Então, para além das formações teóricas, eu também sou uma pessoa presente, eu também sou artista, eu também sou escritora. Eu escrevo textos dramatúrgicos. Então, eu vou ser uma das mediadoras desse encontro. E também, como mediador, eu tenho o prazer de apresentar um amigo que eu tenho muito carinho, muito afeto, que é o Leandro. O Leandro, ele é engenheiro de produção. Ele também é formado, né, como socorrista em saúde mental pela Enia Health. Ele é instrutor em saúde mental e instrutor de mindfulness pelo Instituto Mente Aberta. E para além das titulações também, o Leandro, como eu carinhosamente chamo de Lê, ele é padrinho da Alice e também pai do Sorriso. O Sorriso é o cachorrinho dele, o cachorro vira-lata caramelo. Então, são essas duas pessoas que estão aqui super aberta enfim, elaborar esse encontro com vocês. Bom, eu sempre gosto, antes de começar a mediar o encontro, conversar com as pessoas sobre o percurso que a gente vai, de fato, percorrer durante essa palestra. Então, como bem feito, já apresentei, né, os facilitadores, mediadores. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de saúde mental. A gente vai articular também saúde mental com o clima organizacional. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho de mindfulness, tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista fundamentos. A gente vai falar também sobre autocuidado, autoconhecimento e, por fim, o impacto coletivo. E aí a gente finaliza com o encerramento. Então, já vamos, né, diretamente ao conceito. O que que é saúde mental? Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo consegue usar suas próprias habilidades, lidar com o estresse do dia a dia, trabalhar de forma produtiva e contribuir para a sua comunidade. Esse aqui é o conceito formal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E eu trago, para além desse conceito formal, o que se discute muito na psicologia, que saúde mental é o bem-estar biopsicossocial de um indivíduo. Quando eu falo que saúde mental é o bem-estar biopsicossocial, eu estou considerando três esferas muito importantes do ser humano, do sujeito, que é a esfera biológica, que é a esfera psicológica e que é a esfera social. Então, quando eu falo de saúde mental, eu estou falando da articulação dessas três esferas. Elas não podem ser olhadas de formas isoladas e nem desconsiderando as demais, ou seja, é de fato uma articulação entre a esfera biológica, psicológica e também social. É importante também, sempre quando a gente fala de saúde mental, que saúde mental não significa ausência, né, de transtornos mentais. Existem, infelizmente, essa falácia. Saúde mental, um sujeito que tem um diagnóstico psicológico, né, algum transtorno, de acordo com o DSM, que é a legislação, né, o livro que regulamenta e nos auxilia nesse processo de diagnóstico, o sujeito pode sim, né, ser diagnosticado com algum transtorno e também ter uma saúde mental, né, e também tem um bem-estar biopsicossocial. Então, eu sempre gosto, quando eu falo do conceito de saúde mental, de já ir desmistificando essas falácias. Uma outra coisa muito importante é que quando a gente fala de bem-estar psicológico, na psicologia em específico, a gente discute muito que não existe emoção boa nem emoção ruim. Por que que é importante falar isso? Porque nem sempre nós somos letrados emocionalmente. Então,
a ansiedade, por exemplo, né? O Brasil atualmente é o primeiro país mais ansioso do mundo, de acordo com a OMS. Quando o sujeito está em uma situação, por exemplo, de perigo, se esse sujeito não tiver o mínimo de ansiedade para mobilizar o corpo dele e se locomover ou pedir ajuda, esse sujeito, nessa situação, pode custar a vida dessa pessoa. Então, a ansiedade, nesse sentido, ela se apresenta como algo benéfico. Por isso que não existe emoção boa, emoção ruim. Assim como níveis de ansiedade significativos, sobretudo em situações que não apresentam perigo, pode ser sim também algo patológico, ou então pode trazer sim um certo nível de sofrimento para o sujeito. Ou seja, esses extremos a gente precisa ter esse cuidado, mas é importante frisar que não existe emoção boa nem emoção ruim, tá? As emoções estão aqui justamente para a gente ir se conscientizando e entendendo como que o nosso organismo está funcionando. Bom, articulando um pouco saúde mental com cultura organizacional, é sempre importante falar de fato do conceito de cultura organizacional. Cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças, normas e práticas que orienta como as pessoas pensam, sentem e agem dentro da organização. Então, trazendo saúde mental para dentro do ambiente institucional, dentro do ambiente trabalhista, é sempre importante falar da cultura organizacional. A cultura, em linhas bem simplícitas, é basicamente como os sujeitos se tratam, como os sujeitos estão conduzindo os seus conflitos internos, quais são os valores, as crenças, as práticas, a rotina daquela empresa. Quando a gente discute cultura organizacional, a gente fala muito de um conceito específico, que é o conceito de grupo. Grupo o conceito de grupo duas ou mais pessoas, né, em um espaço onde essas pessoas têm um objetivo em comum. Então, por um exemplo, pessoas em uma fila de lotérica, né? Poucas pessoas usam lotérica, mas pessoas em uma fila de lotérica. Eu posso considerar aquelas pessoas um grupo? O que que vocês acham? Colocam aqui no chat, o que que vocês acham? Não, porque essas pessoas não têm um objetivo em comum. Então, apesar de ser um aglomerado de pessoas em um espaço, essas pessoas não possuem um objetivo em comum. Uma quer, às vezes, jogar, outra quer pagar uma conta, outra quer resolver, né, intercorrências pessoais. Já no trabalho, por um exemplo, quando eu tenho ali uma empresa onde tem um objetivo em comum, né? Por exemplo, um dos valores principais da INHealth é democratizar a saúde mental no Brasil e no mundo. Quando eu tenho uma equipe alinhada com esses ideais, alinhada com esses valores, eu certamente consigo afirmar que essas pessoas têm um objetivo em comum. Então, quando eu falo de grupo, esse conceito de grupo se articula muito com cultura organizacional, que é justamente essa tratativa relacional dentro da instituição, e tudo isso ancorado em um preceito de saúde mental, certamente a gente vai ter um espaço onde promove de fato o bem-estar biopsicossocial dos sujeitos e dos colaboradores. Sempre também, quando eu articulo saúde mental com cultura organizacional, eu acho importante falar um pouco sobre o impacto do trabalho na vida do ser humano. Porque, infelizmente, nos é ensinado que o trabalho, ele se apresenta somente como via da subsistência. Ou seja, a gente precisa trabalhar para comer, a gente precisa trabalhar para ter condições, né, necessidades básicas, para suprir as nossas necessidades básicas. No entanto, o trabalho, quando ele se apresenta e se articula com saúde mental e com questões relacionadas ao bem-estar social, eu estou falando de um trabalho que possibilita a identificação, um trabalho que possibilita a construção identitária e um trabalho também que se articula com propósito. Quando eu falo sobre a relação de trabalho com identidade, eu estou falando que o nosso ambiente de trabalho é uma potente ferramenta de construção subjetiva. Então, o ambiente que eu estou, as pessoas que eu estou convivendo, as relações que eu estabeleço ali, é de grande potência para a minha construção identitária.
Então, essa convivência grupal, como eu citei agora há pouco, ela é muito importante, principalmente pelo conceito que a gente fala muito na psicologia, que é a subjetividade. Então, a partir dessas relações, a partir dessas interações que eu tenho, né, em equipe, que eu tenho com os meus supervisores, com os meus orientadores, com as pessoas que estão ali no meu cargo de liderança, e também com os demais funcionários, essa articulação vai nos atravessando do ponto de vista subjetivo, ao ponto também disso se alinhar até com o nosso propósito. Quando a gente fala em propósito, a gente está falando justamente desse ideal e dessa potência, né, que nós, enquanto seres humanos, a gente pode sim se desenvolver enquanto pessoa e, por que não, articular isso com o desenvolvimento profissional também. Então, em linhas gerais, e aqui já concluindo a minha ideia, o impacto do trabalho, ele é, ou pelo menos deveria ser, para além de questões de subsistência, né? Ele deveria ser uma ferramenta potente de propósito, uma ferramenta potente de construção identitária e, consequentemente, um espaço onde promove a saúde mental dos colaboradores e da equipe como um todo. Também é sempre muito importante a gente frisar, né, sobre a NR01 e os riscos psicossociais. Aqui eu já adianto que eu não vou me aprofundar nesse tema, que não é a proposta central da nossa live, mas não tem como não citar, né? A NR01 é a norma regulamentadora número 1, que passou a incluir expressamente fatores de riscos psicossociais no gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, em linhas simplistas, eu estou falando de uma normativa que determina que as empresas devem identificar, avaliar e controlar os riscos presentes no ambiente de trabalho, tá? Essa normativa ela começou a ser discutida ali em 2024 e agora, em maio desse ano, a gente já começa de fato a aplicabilidade dessa normativa. Eu gosto muito de articular a NR01 com os riscos ocupacionais, justamente com o que nós aqui na Enia trabalhamos enquanto ideal e enquanto valor. Eu gosto muito de falar de prevenção e de psicoeducação se articulando com a NR01. Por quê? Lembra que lá no comecinho eu falei que socialmente nós não somos letrados emocionalmente, nós não somos educados a lidar com as nossas emoções, a entender, né, o que é ansiedade, como que ela se manifesta no meu organismo. Não, mas espera aí, alguma outra pessoa teve ansiedade e essa ansiedade é diferente da minha, por que que isso acontece? Então, nós não somos educados emocionalmente a lidar com as nossas emoções, a lidar com as nossas questões emocionais. Por isso que a gente se ancora em vários mecanismos de defesa e a psicologia consegue explicar muito bem tudo isso. Mas quando eu falo de prevenção, eu estou falando justamente de possibilidades de letramento emocional, através de ações como essa que a gente está fazendo, né, de se reunir em grupo, de conversar sobre saúde mental, sobre mindfulness, sobre ferramentas também que a gente procura de autocuidado, terapia, por que não? Então, assim, são ferramentas que, ao decorrer do nosso processo, seria interessante, né, que a gente fosse entrando em contato para a gente ir se letrando, emocionalmente. E uma dessas ferramentas que a gente vai destrinchar agora é um pouquinho sobre mindfulness. E eu convido o Lê para falar sobre mindfulness, que é uma das pessoas que eu considero como referência no assunto. Então, eu passo aí a bola pro meu amigo, vou até parar aqui de compartilhar a tela, para ele colocar no dele e ele dar seguimento aí a esse encontro, para a gente continuar conversando. Oni, muito obrigado, Dani. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Legal. Eu tive que correr aqui rapidinho, porque chegou uma entrega do Mercado Livre agora. Eu falei, puxa, não era a hora de chegar, né? Eu acontece, acontece. então, corri lá, peguei, mas estamos aqui, cheguei na hora certa. Obrigado, minha amiga, por você compartilhar conosco bastante desse seu conhecimento. Obrigado por iniciar essa jornada aqui. E agora eu, com toda humildade, quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu venho aprendendo, daquilo que eu venho escutando, né? E a gente vai construindo junto, né? A ideia aqui não é carregar uma verdade absoluta, não existe uma receita de bolo, os 10 passos para a felicidade, não é algo que a gente acredita. Então,
vamos construir junto esse caminho e espero que eu possa contribuir um pouquinho com o dia a dia de vocês. E aí eu começo trazendo duas perguntas, né? Será que falar de mindfulness é novo? E por que que agora ele tem ganhado muito palco, né? Por que que ele tem sido falado de uma forma mais consistente? Então, quando a gente olha se ele é algo novo ou não, mindfulness não é novidade quando a gente pensa em culturas diferentes, né? A gente está falando de milhares de anos atrás, já era praticado, né? O mindfulness, talvez não com esse nome, com essa roupagem, mas não é nada novo. O que é novo é a forma como o mindfulness foi estudado, estruturado e aplicado pela ciência, né? Como ele foi transformado justamente para se encaixar num ambiente laico e ecumênico. E aí a gente pensa, poxa, mas por que falar de mindfulness hoje? Eu acho que, não sei se só eu ou se vocês compartilham da mesma sensação, mas o que me parece é que a gente ultrapassa diariamente a nossa capacidade de atenção. E isso acontece justamente porque a mente está muito acelerada, está sempre muito hiperestimulada pelo excesso de informações que chegam até nós. Então, né, você tem ali o trabalho, você tem a parte familiar, você tem a parte seu amor, e aí de repente você está ali vendo os grupos da família, e de repente tem o grupo do trabalho, e a gente é atropelado por muita informação. E muitas vezes informações que não têm conexão nenhuma entre elas, né? Então, mindfulness nunca foi tão necessário quanto hoje. Principalmente quando a gente traz essa curiosidade aqui. Um estudo da Universidade de Harvard mostra que a gente passa cerca de 46,9% do tempo com a mente vagando. Ou seja, a gente passa metade do dia sem atenção plena. Poxa, é muito tempo. Quase metade do dia a gente tá e não tá ao mesmo tempo, né? Porque a gente tá fazendo uma situação, mas com a mente em outro lugar. Será que não tem uma forma de melhorar um pouco mais essa porcentagem e passar mais tempo do dia com um estado de presença? É a nossa proposta aqui, né, de trazer um pouco dessa estrutura. É claro que tem inúmeras informações, a gente consolidou para caber, né, no tempo que a gente tem para trocar, como as informações um pouco mais importantes. E acho que o principal ponto para a gente começar é diferenciar o que é e o que não é. Porque ainda se carrega muito estigma, muito mito sobre o que é mindfulness. Então eu vou iniciar trazendo o que é primeiro, e depois a gente fala, né, o que não é. Mindfulness é uma palavra em inglês que não é tão simples fazer a tradução para o português, né? Porque ela tem uma questão literária, ela foi desenvolvida na língua inglesa, mas é possível você fazer algumas traduções como atenção plena, observação clara ou consciência plena. Mas o que eu quero destacar aqui é que mindfulness é um estado ou uma característica da mente humana e está presente em todos nós, alguns com maior e outros com menor intensidade. E a chave é que ela pode ser treinada. Então a gente pode treinar esse estado, essa característica da mente humana, para que ele esteja com maior presença no nosso dia a dia, né? Então, de forma geral, é ter a consciência plena de si, é olhar para o momento presente, independente se eu vou encontrar algo confortável ou desconfortável, mas é aquilo que está se apresentando para mim, tá? E quando a gente fala o que não é, né? Mindfulness não é sinônimo de meditação. Meditação é uma das técnicas que a gente utiliza, né? Mas durante o protocolo, durante vários protocolos, né? A gente tem inúmeros protocolos já criados no mundo. É uma das técnicas, mas a gente utiliza muitas outras técnicas para ativar esse estado da mente humana. Não é prática religiosa, muito pelo contrário, ele foi desenhado para ser o mais laico possível e o mais ecumênico possível. Se você está esperando limpar pensamentos, não é com mindfulness que vai acontecer isso, né? A gente vai encontrar aquilo que está se apresentando e às vezes o céu está cheio de nuvem, tá cinza
E é encontrar como se relacionar com os pensamentos que vão e que vêm, né? Se você também está buscando iluminação ou se afastar da vida, também tem uma má notícia, não é mindfulness para você. A nossa ideia é aprender a lidar com as situações, mesmo que sejam adversas, né? Por isso a gente não vai suprimir emoção, não vai fugir da dor. É muito comum que durante algumas práticas sensações desconfortáveis apareçam. E aí a nossa intenção é olhar para ela e da forma mais gentil possível saber como lidar com aquela situação desconfortável, né? E aqui não tem garantia nenhuma de felicidade, né? Quem que hoje carrega essa garantia de felicidade, né? Você pode encontrar às vezes outros cursos, outras situações que tragam, né, essas regras da felicidade, mas não é a proposta do mindfulness, ok? Tem uma definição muito interessante do John Kabat-Zinn, que ele é praticamente o responsável por transformar, né, o mindfulness das culturas orientais para uma questão mais científica, trazendo protocolos, trazendo essa parte acadêmica. Então ele traz uma definição que eu gosto bastante, me identifico bastante com ela. Então vou abrir aspas aqui. Ele diz o seguinte: minha definição operacional de mindfulness é a consciência que emerge quando prestamos atenção de propósito no momento presente e sem julgamento. O que que tem duas palavras aqui que me chamam mais atenção? É eu prestar atenção de propósito. Eu levo a minha atenção para o momento presente. Não é algo obrigatório. Eu tenho uma intenção de levar a atenção para aquele momento. E principalmente, e é o mais difícil também, não é muito simples, galera, sem julgamento. Porque a tendência da mente humana é tentar avaliar se aquilo é bom, se é ruim, se é gostoso, se não é gostoso, se... E a ideia é que a gente comece a trabalhar que ela é o que é. O que se apresenta é aquilo que se apresenta. Independente se está confortável ou desconfortável, vamos olhar para essa situação que se apresenta naquele momento. E quando a gente fala, poxa, tá, então quais são hoje, de uma forma bem resumida, os dois modos que a nossa mente pode trabalhar? A gente tem o modo fazer e o modo ser. No modo fazer, a gente está ali construindo a estrada, né? Asfaltando a estrada, tirando, né, o mato da estrada, fazendo com que as coisas aconteçam, focando em resultado, analisando passado e futuro. E muitas vezes até no piloto automático, que ele é positivo em alguns momentos. Então, quando a gente fala do piloto automático, a gente não quer se desfazer dele, porque ele é importante muitas vezes. Imagina se toda vez que eu fosse dirigir, eu tivesse que aprender. Imagina se toda vez que eu tivesse que sentar aqui na mesa, eu tivesse que aprender que eu tenho que sentar na cadeira e não na mesa. Imagina se eu tivesse que aprender quando eu vou me alimentar, colocar o garfo na boca e não na testa. É necessário o piloto automático. Ele precisa também ser do nosso dia a dia. E a gente tem o modo ser, onde a gente está trabalhando a presença no momento, uma aceitação, não julgamento e essa consciência mais plena. E aí eu pergunto para vocês, e aí eu gostaria que vocês colocassem no chat aqui, e aí a Dani me ajuda. Qual desses modos você está com mais frequência ultimamente? E se os dois modos são importantes? Coloque no chat o modo que você está com mais frequência e qual deles é mais importante para você. Sem certo nem errado, aquilo que está se passando para você. Escreve no chat para a gente aqui. O Marcelo Evangelista, modo fazer. A Elane colocou fazer total. A Anne, modo ser. O RH Lari Saúde, desculpa não falar seu nome, mas é o que aparece aqui. Coloca modo fazer. A Maria Salete, modo ser. E agora eu pergunto, os dois são importantes? O que que vocês acham? Se o modo fazer e o modo ser são importantes?
A Ana Oliveira, modo fazer. Santos, modo ser. A Patrícia, ser, me policiando para isso. A Elaine, se completam. Maria Salete, opa, tô acompanhando aqui esse monte de mensagem aqui, não. Patrícia, modo fazer. Maria Fernanda, os dois importantes. É exatamente isso. Não existe um modo mais importante do que o outro. O que existe é a nossa necessidade de fazer a transição entre eles. Em que momento que eu preciso que o piloto automático entre? E em que momento que o modo ser é necessário também? Então, se eu estou só no modo fazer e eu esqueço do meu modo ser, muitas vezes eu vou reagir de forma automática para situações que não eram para eu reagir de forma automática, que era necessário que em algum momento eu tivesse um pouco de mais consciência naquele momento para responder de forma mais consciente. Então a discussão não é se é um ou outro, e sim a transição entre eles. Em que momento eu aciono o modo fazer e em que momento eu aciono o modo ser, tá? Quando a gente fala de práticas no cotidiano, fala, poxa, mas como é que eu coloco o mindfulness no meu dia a dia, né? Se às vezes eu não participo de um curso, não tenho material, existem duas formas, né? De novo, né? Não só duas formas, né? Mas foram as duas formas que a gente trouxe aqui. A gente tem inúmeras maneiras, mas eu quis destacar dois para a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre eles, que são as práticas formais e as práticas informais. As práticas formais são as práticas guiadas por um instrutor, guiada por normalmente um protocolo, por um áudio ou presencial, onde o instrutor ou instrutora vai lhe dizendo exatamente quais são os passos a serem feitos. Então, por exemplo, a gente tem uma prática de atenção plena na respiração. Então, o instrutor vai te conduzir durante um certo período de tempo para que você vá realizando alguns passos e notando aquilo que você vai encontrando e trabalhando essas características junto, né? Mas a gente tem também algumas práticas informais, algumas não, muitas, que normalmente ajudam muito a abastecer o nosso dia a dia. E o que que eu falo como práticas informais? Vou fazer outra pergunta para vocês. Coloca no chat, mas seja sincero, hein? Alguém aqui foi tomar banho e lavou o cabelo duas vezes? Porque esqueceu se lavou uma vez só? Responde sim ou não aqui no chat. Maria Salete, sim. Não me deixem sozinho, que eu já fiz isso algumas vezes. Eu também. Também, Dani. Também. O Santos respondeu que sim. Quem mais? Comigo ainda não aconteceu. Patrícia, você está muito bem, Patrícia. Continue assim. A Anne colocou que sim. A Carla Renato coloca que sim. Uma segunda pergunta. Alguém aqui começou, essa acho que eu vou pegar bastante gente, escovar o dente no banheiro e foi parar lá na lavanderia e nem lembrava mais se estava escovando em cima ou embaixo, se já tinha terminado e ficou meia hora escovando o dente. Sim ou não? A Carla já, opa, a Anne, essa não. A Elizabeth, muito. Maria Salete, ainda não. A Patrícia, essa ainda não. Eu trouxe dois exemplos aqui que muitas vezes se conectam e eles são muito potentes para a gente trabalhar muitas vezes a presença naquele momento. Então, essas são chamadas práticas informais. Aquele café que você toma prestando atenção na sua alimentação, aquele banho que você toma com mais atenção, notando quando você usa o sabonete, notando o cheiro do sabonete, notando se você já lavou o cabelo e está com certeza daquilo. Aquele momento onde você se concentra para escovar o dente dentro daquele local que é específico e não deixa a mente distrair. Ela é muito importante porque ela está presente em todos os momentos do nosso dia. Então é possível que você faça práticas informais naquela ida ao supermercado, aquela vendinha que tem perto de casa, onde eu vou caminhando até lá. Poxa, é possível fazer uma caminhada com atenção plena nessa ida ao supermercado. Ao invés, de repente, de eu pegar o celular e ir caminhando e olhando o celular e ir mandando áudio,
e nem ter a noção daquilo que se apresenta ao meu redor, né? De repente não ver uma flor, de repente de não ver um carro, uma conversa entre os vizinhos. Então, as práticas informais têm uma potência muito grande e elas se retroalimentam. É importante a gente olhar que uma abastece a outra. Então, não existe, no meu ponto de vista, uma mais importante. As duas são importantes também e elas se preenchem. Mas tem um ponto que é muito importante, que não é fácil mudar um hábito. É muito difícil. Por mais que a gente fale, poxa, começa com 2 minutinhos de respiração, é muito comum que a mente, por uma característica dela, de querer economizar energia, ela queira repetir aquilo que ela já conhece. Então é muito comum que eu não encontre 2 minutinhos para fazer uma respiração, 5 minutinhos para fazer uma prática, porque a tendência da mente é essa. Mas é necessário a gente olhar também que é possível transformar essa rotina, mas olhando para o nosso autocuidado. Então, às vezes, 1 minutinho respirando antes de abrir o computador, aquele instante de presença enquanto você toma seu café da manhã, às vezes um lembrete gentil num post-it no computador, no celular. Você já respirou hoje? A gente respira, galera, em média, em repouso, de 17 a 23 mil vezes por dia. Quantas vezes dessa você prestou atenção? Essa é a pergunta. Quantas vezes das 20 mil vezes que eu respirei hoje, eu notei que eu estava respirando? Então, é uma pergunta muito intrigante, né? Pela quantidade de vezes que a gente respira, e a gente não precisa colocar isso de uma forma tão intensa. A ideia é que a gente vai plantando sementes, até criar um espaço interno um pouco mais calmo, mais atento e mais presente. Então, tem até uma ferramenta, que é só uma sugestão, que pode ajudar, que é a ferramenta dos 3 R's. Então, primeiro eu preciso relembrar. Coloque onde é mais fácil para você. Um lembrete no computador, às vezes colocar um convite na reunião, convite para respirar só para você, um post-it, celular, no espelho do banheiro. É importante que você tenha esses lembretes visuais porque eles são potentes nesse momento. Depois a gente precisa repetir, 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 até que se torne um ritual. E o que que é um ritual? Tomar um banho é um ritual, se alimentar é um ritual, ir no banheiro é um ritual, escovar os dentes é um ritual. Até que, de tanto você repetir, ele se torna um ritual. Mas olha essa frasezinha embaixo. Se você esquecer um dia ou pular, está tudo bem. Lembra do não julgamento, lembra da aceitação. Não é um erro. Ai, poxa, hoje eu não prestei atenção na minha respiração. Porque voltar também é prática, né? Durante as nossas práticas formais, faz parte do processo eu perceber que eu divaguei e retomo a atenção novamente para a proposta da prática. Então, gentileza, leveza, para que a gente possa, de uma forma muito gentil, não se julgar e não se penalizar, porque isso aqui não é uma meta. Isso é algo que vai transformando a sua rotina em cuidado. Então é importante ressaltar esse ponto para que a gente tenha essa autocompaixão também, porque vão ter dias que a gente vai esquecer, vai ter dias que a gente vai passar e vai atropelar a gente, e vai ter dias que você vai conseguir, de uma forma mais consciente, preparar um pouco mais esse caminho da atenção plena. E quando a gente fala olhando mindfulness para o ambiente mais corporativo, um ambiente mais empresarial, a gente está falando que quando alguém muda, a empresa colhe esses efeitos, né? Aqui em cima está escrito umas palavras diferentes, acho que na transição eram símbolos, e aí apareceu esses nomes, peço desculpa, porque o estado interno contagia. E o que que ele contagia? Porque as pessoas não são só tarefas,
entrega de resultados, tudo que ela vai fazer, o estado interno dela contagia, o estado interno dela contribui para que a ação seja realizada. E ela pode estar com calma, com pressa, com uma irritação, com clareza, com presença. E muitas vezes os times sentem esse impacto quando uma pessoa muitas vezes não está com um estado interno talvez tão equilibrado. E pensando que os times não são lógicos, são sistemas emocionais, né? Porque uma empresa é feita de pessoas, pessoas que se relacionam, um colaborador regulado emocionalmente tem sim a potência de regular o ambiente. Claro que ele não vai mover um sistema todo, mas quando ele se regula internamente, ele tem essa capacidade. E tem até um livro do John Kabat-Zinn que ele descreve que o nome do título é Onde quer que eu vá, que você vá, é você que está lá. Então não tem como a gente fugir da gente mesmo, não tem como eu fingir que eu não estou ali. Para onde eu vou, eu levo meu estado interno. Para onde eu caminho, meu estado interno vai impactar nas minhas ações, nas minhas trocas. E quando a gente olha, né, ainda mantendo o assunto de quando alguém muda, a empresa colhe os efeitos, existe uma diferença entre reagir e responder. Muitas vezes a reação ela acontece de forma muito automática. Em alguns momentos é importante que isso aconteça, mas em outros momentos não. Em outros momentos a gente precisa escolher responder de forma mais consciente. Então, aquele e-mail que chega mais ríspido, aquela cobrança inesperada, sabe aquela situação mais tensa, aquela reunião que você fala, nossa, esse assunto para mim é muito difícil. E você percebe que você não está conseguindo transparecer aquilo que você quer transparecer, né? Passar aquela informação que você quer passar. E às vezes, como um reflexo, você acaba reagindo de forma automática. E nem sempre essa reação, ela tem o contexto que você de fato quer passar. E o que a gente traz aqui é que existe um espaço entre o estímulo que eu recebo e a resposta. Mas esse espaço pode ser às vezes muito pequenininho e você nem perceba que ele exista. Mas de novo, voltando lá para o slide anterior, inicial, quando a gente fala que mindfulness é uma característica da mente humana, que pode ser treinada, será que eu não consigo aumentar um pouquinho mais esse espaço entre o estímulo e a minha resposta? Será que eu não consigo aumentar um pouquinho mais esse espaço para responder de forma mais consciente? E aqui a gente traz o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um psiquiatra que viveu no campo de concentração. É um livro muito interessante. Para quem tiver curiosidade e quiser se aprofundar, fica o convite para fazer a leitura. E ele traz um trecho que, para mim, descreve muito bem o que significa mindfulness. Abre aspas. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolha, a resposta. Na nossa resposta estão o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, que a gente possa aumentar, nem que seja um tiquinho mais, esse espaço entre o estímulo e a resposta. E isso acontece o tempo todo, numa troca o tempo todo, até com os animais, com o meio ambiente, todo o seu ecossistema te estimula. E enquanto você não olhar para esse espaço, pode ser que você reaja de uma forma automática, mesmo quando a situação não peça essa reação automática. E a gente olhando para um contexto geral numa empresa, olha que bacana esse conceito. É possível criar um círculo virtuoso dentro das instituições. O ciclo virtuoso é diferente do ciclo vicioso, onde a gente se move muitas vezes pelos nossos vícios, pelas nossas crenças, nossos valores, sem ter muito filtro. O virtuoso, ele já cria um movimento positivo, que ele se retroalimenta.
E quando eu falo se retroalimenta, eu estou dizendo que mudanças individuais podem sim gerar um impacto sistêmico. Vamos pensar num exemplo aqui. Uma pessoa que pratica autorregulação, presença e consciência no trabalho. Quando essa pessoa tem essa característica, ela pode sim trazer, deixar reuniões mais leves. Ela pode sim ter menos conflitos, se posicionar melhor, responder de forma mais automática. Ela consegue ter decisões talvez não tão emocionais, naquele momento que precise um pouquinho mais de razão, e ela tem sim a potência de fazer com que o clima melhore. Imagina um time mudando. O time influencia outros times. Ele melhora a satisfação tanto do cliente que ele atende, seja um cliente fora da empresa, seja às vezes uma área específica dentro da instituição. As entregas ficam mais conscientes, a produtividade fica mais consciente. E ele tem a potência, sim, de aumentar a cultura e deixar a cultura mais saudável dentro da empresa. E quando a empresa absorve essa cultura de presença, de atenção, ela devolve para a pessoa que iniciou lá no início a sua autorregulação, o seu momento mais presente. Então, é um círculo virtuoso. E a gente sempre escuta, né? Comece com você o movimento que você espera ver no mundo. E isso serve para a empresa também. Experimenta começar com você. Experimenta olhar e falar: puxa, será que eu estou contribuindo aqui para um ambiente mais regulado? Será que eu estou contribuindo para as decisões menos emocionais? Então, quando eu olho e vejo que existe essa possibilidade da pessoa influenciar o time influenciar a empresa devolve isso para a pessoa, acho que vale a pena a gente tentar experimentar esse novo caminho. É a nossa proposta aqui, né, de trazer o conceito de mindfulness, né? De novo, a gente trouxe apenas algumas informações, a gente precisaria de muito tempo, né, para fazer uma imersão mais completa. E por fim, a gente traz algumas dicas para o nosso dia a dia, né? Poxa, ferramentas práticas para que a gente possa, pelo menos, começar a plantar aquela sementinha. Então, aqui tem algumas sugestões, né? Eu vou destacar algumas delas. A primeira delas, comece aos poucos. Às vezes, um minuto prestando atenção na respiração. Às vezes, aquela caminhada para a cozinha que você vai perceber o contato dos pés com o chão, a forma como eles transicionam. E, de novo, se não fizer aceitação, gentileza, recomece. Recomece quantas vezes forem necessárias. O tempo é seu, a experiência é sua. E não existe uma comparação se o outro consegue ou não consegue. Você vai no seu próprio ritmo. A respiração ela é uma das nossas principais âncoras. Então, ela é muito potente, né? Ela é uma das. A gente utiliza outras âncoras também no protocolo completo, mas a respiração, ela está aí, presente, acontecendo a todo momento. Então, que você possa perceber e às vezes até contar alguns ciclos. A cada inspiração e expiração, você pode contar um. A cada inspiração e expiração, você pode contar dois. Isso vai ajudando a ter essa transição também. Ter lembretes gentis, observar sem se julgar, começar a perceber se você está mais reagindo ou respondendo. Poxa, será que é isso mesmo que eu quis dizer? Será que a pessoa entendeu o que eu quis transparecer? Se esquecer, recomece. Recomece. Seja gentil com você mesmo, seja paciente, traga esse olhar de curiosidade para que você, aos poucos, comece esse movimento, transformando a rotina em cuidado. E assim a gente finaliza aqui o nosso a nossa apresentação, o que a gente tinha para compartilhar com vocês. Mas antes de finalizar, a gente tem um presente, né, Dani? Um presente especial aqui que a gente faz questão de sempre compartilhar nas nossas lives, que é a gente vai sortear duas vagas nas nossas duas próximas turmas, tanto de mindfulness como também de primeiros socorros e saúde mental, né? Que é a nossa
nossa turma muito especial também. Então, quem quiser concorrer, só colocar o celular, aí a tecnologia para mim não ajuda muito, mas imagino que você apontando aqui, né, Dani, a câmera vai te encaminhar para um formulário e o formulário vai ser exclusivo para concorrer ao sorteio. Ninguém vai ficar te mandando mensagem depois para vender nada. A gente promete isso. Então, quem tiver interesse, é só apontar a câmera aqui. Oi, Dani. É isso mesmo, é só abrir a câmera do celular, ler o QR Code, vai ter um formuláriozinho, um pequeno cadastro, e aí você clica em Quero participar, e aí a gente já vai ter aqui a sua vaguinha para o sorteio. E assim que a gente sortear, a gente entra em contato. Maravilha. Agora a moça da tecnologia me ajudou aqui. Imagina. Eu vou deixar a tela aqui, não vou parar de compartilhar, porque dá tempo de vocês pegarem, fiquem super à vontade de fazer o preenchimento. A gente vai ter a próxima turma de Mindfulness começando em julho e de PSSM em setembro. A gente tem uma começando agora, que talvez não dê tempo de colocar vocês, mas aí mais para frente todo mundo consegue se organizar também, porque são carga horárias um pouco mais extensa e é necessário uma organização da agenda um pouquinho melhor. E é isso. Agora a gente abre o espaço para dúvidas, sugestões, críticas, o que tiver na cabeça. Pode abrir o microfone, fazer pergunta, escrever no chat, da forma que você se sentir mais confortável. Eu posso falar? Quero fazer uma pergunta. Por favor, Maria. Você colocou num slide que a pessoa, quando ela tem esse estado de presença, ela consegue transformar ambientes, né? Quando ela tá mais centrada, mas o contrário também é verdadeiro, né? Ela consegue, a pessoa, quando ela tá fora do seu centro, por exemplo, ela consegue afetar também a equipe da mesma forma. Que a pessoa que está mais centrada, está no seu estado ser, ela consegue ali motivar as pessoas que estão ao seu lado e construir uma cultura ali de paz e de harmonia. O contrário também é verdadeiro, Leandro? O contrário é uma excelente pergunta, viu, Maria Salete? Mas o contrário, ele tem sim essa reciprocidade, né? Ele também pode acontecer. Eu costumo falar que existem dois Cs que a gente escolhe. Ou eu contamino todo mundo com uma energia, né, com uma regulação talvez não tão adequada, ou eu posso contagiar positivamente o ambiente que eu estou. Mas é por Uhum, isso que é importante, Maria Salete, a gente olhar para um time, para uma instituição e criar um ambiente seguro psicologicamente. Porque nos momentos que eu não estou me sentindo bem, que eu possa ser acolhido pela equipe, que eu possa ser acolhido pelo time, e uhum, quem sabe, quem está com a presença mais ali, né, no momento, mais regulado emocionalmente, não pode me contagiar positivamente, né? Que eu possa, a gente defende muito que antes de qualquer reunião, antes de começar qualquer situação, faça uma prática de respiração. Põe seu time todo para dar uma respirada durante 2 minutos. Vamos ver o que acontece. Se de repente a presença começa a ter um pouco mais de atenção, começa a ter um pouco mais de, de fato presença naquele momento. E será que não ajuda a reunião fluir de uma forma melhor? Será que ela não ajuda entre que as trocas parem de ser reações automáticas e comecem a ser respostas mais conscientes? Então, a sua resposta é sim. Eu consegui responder o que você com perguntou? certeza, com certeza. Obrigada, viu? Ótimo. Eu que agradeço por participar. Eu queria deixar aqui um pequeno depoimento, informação. Esse curso de vocês de primeiros socorros, PSSM, nós aqui da Secretaria da Fazenda, aqui da nossa divisão, eu tenho mais duas ou três pessoas aqui da minha equipe participando. Nós encaminhamos para que esse curso fosse comprado para a gente poder participar, mas não conseguimos. De tão legal que a gente achou, o
conteúdo, que tem uma pessoa que perguntou, né, sobre o conteúdo. Então, só para falar que a gente leu, entrou no conteúdo e achamos que caberia muito para a nossa secretaria, que nós somos da divisão de qualidade de vida, para a gente poder levar adiante esse conhecimento, essas informações, mas ainda não houve é, é, não houve essa possibilidade ainda. Então, só para deixar esse registro aqui para vocês, tá bom? Não, perfeito. Agradeço, Maria Salete. Quem sabe nesse sorteio a gente consegue, né? De Quem repente eles sabe, são sorteados. quem Vamos sabe. aguardar. Vamos sim. Aqui no É, chat a gente tem a recomendação do livro. A Elaine traz: meu desafio hoje é me irritar muito rápido com algumas demandas do trabalho e com algumas pessoas. Estou tendo muita dificuldade de regular isso. Às vezes saio para respirar no banheiro para tentar sair do modo reação, mas tem sido desafiador. Obrigado, Elaine, por você compartilhar. É desafiador mesmo, né? Você não está sozinha e não precisa passar por isso sozinha também. Então, acho que olhar para essa forma de aceitação e que você já está fazendo o movimento, né? Essa autocompaixão, essa gentileza consigo mesmo pode sim ser transformadora, tá? E conta com a gente também, comigo e com a Dani, se a gente puder ajudar de alguma forma, a gente fica à disposição. O Marcelo, E também frisar, né, que a Elaine já deu um passo muito bonito de estar aqui, por exemplo, ouvindo sobre saúde mental, ouvindo sobre mindfulness. Então, um autocuidado aí já está sendo implementado. Então, obrigada, Elaine, por compartilhar com a gente algo tão sensível e pessoal. E mais uma vez, reitero o que o Lê disse, a gente está aqui à disposição para o que você precisar, tá? perfeito. Só finalizando aqui o chat, antes de dar a palavra para Maria Fernanda, a Daniela Rosa, Daniela Rosa é você, né? Que foi que colocou aqui. Sou eu, estou conversando com o É, pessoal aqui. Estou seguindo aqui a sequência. A Elaine, como se é a programação do curso de primeiros socorros. Depois a gente dá uma olhadinha, a gente vai deixar nossos contatos aqui. Elaine, você pode chamar a gente no WhatsApp, que aí eu te passo tudo certinho, tá? Para gente, para te deixar um pouco mais ao par de como vai ser, Vou mandar aqui os nossos contatos, tá? tá? E a Elizabeth também pergunta da próxima turma de Mindfulness. A Dani responde aqui. E é isso. Agora dá a palavra para Maria Fernanda. Oi, bom dia a todos. Tudo bem? Bom, Então, eu sou psicóloga também, tá? E trabalho aqui na Beneficência. E aqui a gente tem. Eu estou há 9 anos aqui. Eu sou de Salvador, tá? Mas estou há 9 anos aqui. Então, eu venho cultivando com todos as práticas de mindfulness, né? Eu já fiz algumas turmas, mas não, a gente não consegue ter o protocolo completo, porque se sabe como é, né? Enfermeiro, médico, os horários são bem desafiadores para eles. Mas eu sempre gosto de chamar atenção sobre isso. A gente tem algumas turmas também que a gente trabalha com programa nutricional, então eu falo um pouco sobre mindful eating, né? E essas coisas que você falou aí do banho, eu sempre brinco, sabe, Leandro e Dani? Quando eu estou nos grupos, fazendo algum grupo de acolhimento, ou grupo que eu trabalho também com a psicologia positiva, que se casam muito bem com mindfulness, né? Então, eu brinco assim, gente, vocês tomam banho? Aí o pessoal se assusta, sabe? Porque eu pergunto assim. Aí o pessoal fica, como assim? Todo mundo toma banho? Eu digo, não, gente, tem gente que passa pelo chuveiro e tem gente que toma banho. E eu vi uma vez, Leandro, uma curiosidade, uma pessoa, profissional de saúde, dizer para mim assim: eu levo para o chuveiro um iogurte. Ou eu tomo banho, eu não tenho tempo de fazer o banho. Aí, né, nesse momento, ela percebeu que ela estava tendo era prejuízo na saúde, né? Em primeiro lugar. Então, assim, é muito bom que você. Tudo que você falou aí, eu aplaudo, né? Concordo com você. E uma coisinha que eu normalmente chamo a atenção é que quando a gente fala de mindfulness, e muita gente acha que mindfulness é meditação, e você foi muito claro, e não é, porque realmente não é. Eu digo, gente, a gente tem desafios em mindfulness, né? Que são os 5 grandes desafios: sonolência, dúvida,
torpor, não, torpor, sonolência, dúvida, é, me lembra aí, irritabilidade, né? E dúvida. Então, eu falo que as pessoas. Eu canso de ouvir o pessoal dizer assim: minha mente não dá para mindfulness, porque as pessoas acham que mindfulness é não pensar. Eu digo, gente, é exatamente o contrário. É a gente perceber, inclusive, o próprio pensamento. Então, assim, eu aplaudo, Léo, toda a sua fala, aplaudo também, agradeço e parabenizo também a Dani. É muito bom a gente ter parcerias assim, sabe? Você está longe, a gente está longe fisicamente, como o Dani falou, eu sou baiana, sabe, Dani? E eu gosto de pegar em gente, eu gosto de abraçar gente. E às vezes isso é difícil para mim quando a gente fica tão distante, né? Muito obrigada e parabéns, tá? Para as duas falas, para as duas apresentações, foi fantástico. Estou muito feliz de ter participado. Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado por você compartilhar também e fazer o lindo trabalho que você faz na BP, né? Porque realmente existe sempre um overcare, né? Que é o cuidado excessivo com os outros e você deixa de cuidar de si mesmo, né? Então, importantíssimo o seu papel. Obrigada, Patrícia? Maria Fernanda. É sempre bom ver rostinhos conhecidos. Olá, pessoal, bom dia. Eu trabalho na Secretaria da Fazenda junto com a Salete, e eu queria voltar um pouquinho na fala da Elaine, que, assim, eu achei, me identifiquei muito. Ela disse que tem sido desafiador em alguns momentos, na questão de não ser reativo, que foi o que você trouxe bem à luz aqui, porque a gente tem muito essa questão muito de imediatista, né? Se alguém falou alguma coisa, a gente já desenvolve o reptiliano que existe dentro da gente. A gente acha que tem que falar, e eu sou uma pessoa que eu procuro muito pensar antes de falar. E eu me vi numa situação em que eu estava muito reativa. E uma alternativa da Elaine, ela falou, eu saio, vou no banheiro, dou uma respirada. E uma das coisas que eu tenho tentado fazer para não entrar nesse mecanismo é me afastar, né? Então, me afastar no sentido assim, bom, eu não quero falar com essa pessoa agora, eu vou esperar um pouquinho e retomar, porque eu me percebi entrando nesse modo de ser reativo. E aí, quando você pega uma pessoa que ela também é reativa, fica uma briga, né? Então vira um ciclo vicioso e não, como a gente viu aqui, um ciclo que é o contrário, né? Então, é correto se afastar ou não? Eu queria só entender melhor isso. Claro, excelente ponto, Patrícia. Eu começo dizendo que não existe uma receita de bolo, né? Existe Uhum, aquilo que é mais confortável para você, né? Se você está encontrando é, conforto quando você se afasta um pouco, deixa as emoções passarem, e aí sim você escolhe responder de forma mais consciente, seja um e-mail, uma ligação, ou até mesmo uma conversa entre pessoalmente. Você pode sim, né? uhum. Você tem todo o direito de falar, puxa, me dá alguns minutos para pensar, daqui a pouco te trago uma resposta, né? Então você vai encontrando, cada um aqui vai encontrando a forma melhor de lidar com essas situações do dia a dia. Então, sair para respirar, se afastar um pouquinho, pensar um pouco antes de responder, são ferramentas que você vai adquirindo, né? No protocolo de Mindfulness, a gente tem algumas práticas um pouco mais rápidas. A gente tem uma que chama Três Passos, que ela é aplicada em 1 ou 2 minutos, assim, que é justamente para você, opa, como é que eu tô? Como é que eu tô me sentindo? Como é que eu estou agora? Olho para a respiração e depois eu volto. E essas práticas, de tanto a gente realizar, elas podem ser feitas justamente num formato pessoalmente ali. Eu estou junto com a pessoa e tô me olhando, estou me investigando, né? Mas Legal. comece aos poucos, né? E o que funciona para você é o que mais importa. Quer Legal, complementar, obrigada, Dani? viu? Muito, Quero, por muito gentileza. pertinente. Obrigada, Patrícia, por abrir. Eu acho que para além do que o Lei disse muito bem, para encontrar essas ferramentas, nem sempre a gente também consegue sozinha. Então, né, eu como terapeutizada que sou e também defendendo
aqui, a psicoterapia, a terapia é uma ferramenta muito importante também que nos ajuda com esse recurso, sabe? Então, muitas vezes, sozinha, a gente pode procurar essas ferramentas para a gente também se autoalinhando e se autoconscientizando, mas a gente se frustra porque a gente não consegue, a gente não entende. E às vezes um olhar de fora, uma perspectiva um pouco mais aguçada e teórica sobre a sua situação em específico, né? E a gente começou falando sobre subjetividade, então às vezes o que funciona para Patrícia pode não funcionar para Daniela, que pode não funcionar para Maria e assim vai, essa peculiaridade, né, essa questão mais singular, ela é considerada também no processo terapêutico. Então, por isso também a terapia se coloca nesse lugar, né, como ferramenta potente para auxiliar nesse autoconhecimento, nesse autocuidado e também nessa autoconsciência, no que diz respeito à impulsividade. Então, sempre que possível, né, eu entendo que existem realidades diferentes, mas sempre que possível, e se for possível, com certeza, a terapia é uma ótima ferramenta para lidar com isso. Ótimo, minha amiga. Você sempre brilhante numa resposta. Terapia para todos e para todas. É o que a gente defende a bandeirinha aqui. Bom, então a gente vai encerrar, né? Mas antes agradecer de novo a Dani pela brilhante contribuição, pela introdução e trazer toda essa questão da saúde mental ocupacional. Foi muito importante. Obrigado a todos e todas que estão aqui. E a gente vai seguir à disposição. Quer trazer mais um último ponto final, Dani? Só agradecer a presença de todo mundo, a participação, as boas trocas. Muito obrigada. Foi uma ótima manhã. Obrigada, gente. Perfeito. Então, obrigado. Boa quinta-feira para todas e para todos. A gente Uhum. está gravando o material, então na semana que vem a gente já disponibiliza no nosso canal do YouTube. E Então, para quem não conseguiu ver, quiser compartilhar com alguém, com um colega, já até respondendo aqui algumas perguntas, a gente vai compartilhar sim. Tá certo? Um abraço, até mais. tchau. Tchau, tchau.